Vamos lá, pessoal. Vamos começar agora nosso curso de cinética de partículas, tá? Tá? Ó, primeiro vamos definir o que é movimento, né? Tá, vamos lá. Aqui eu tenho meu referencial XY, tá? Aqui está a minha partícula em um instante inicial. Aqui está a minha partícula em um outro instante, tá? E a trajetória que ela percorreu foi essa aqui, tá? Então vamos lá, vou pegar aqui outra cor. Na hora que você precisa, as canetas todas somem. Tá, deixa eu ver se aqui tá funcionando. Então, quem é a posição dela, né? A posição dela aqui no instante inicial é esse outro aqui, R de T. E nesse instante aqui, né? Vai cortar aqui, tá? Só apagar aqui para não cortar. Isso aqui, R de T. Aqui, R de T mais delta T, tá? Quem é o deslocamento? O deslocamento é o vetor R de T mais delta T menos esse cara aqui. Então é esse cara aqui. Esse é o vetor S de deslocamento, tá? E quem é a velocidade da partícula, né? É a tangente aqui, a trajetória. E V, eu vou aqui, né? Aqui ela estaria para cá. Isso aqui é a velocidade. Formalmente definindo, né? A gente tem que V é igual ao limite quando S de S sobre delta T, quando delta T é zero. Tá? Isso é uma definição formal, só pra gente saber quem aqui, saber exatamente o que a gente tá falando. Tá. A gente não ter conceitos errados, né? Vamos apagar aqui. Desculpa o improviso, galera. Aqui tá no improviso aqui mesmo. Tá. Quantidade de movimento, né? A gente vê isso lá na graduação, lá no ensino médio. Quantidade de movimento. A gente vai chamar aqui de G, tá? Mas é uma grandeza vetorial que é dado pelo produto da massa pela velocidade. Certo? Vetorial por causa da velocidade. Tá. Por que é legal definir, trabalhar com quantidade de movimento, né? Por que Newton trabalhou com quantidade de movimento, né? Porque, vamos lá, se eu tenho um sistema em que a força resultante é zero, então G é constante. E se a força resultante é diferente de zero, então essa força vai ser igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, no fundo, isso aqui é a primeira lei, essa aqui é a segunda lei, certo? E desse resultado aqui, né, a gente pode tirar uma outra conclusão. Você integrando isso aqui no tempo, né? Você tira aqui, supondo que a massa é constante, que vai ser sempre o nosso caso, tá? 90% dos casos. M V no instante 2 menos M V no instante 1 é igual a integral
de T1 a T2 de F dt. Que é o teorema do impulso, né? Força vezes ΔT é a massa, é a variação da de movimento, né? Teorema do impulso. Tá, definimos aqui quantidade de movimento, né? Vou apagar de novo aqui, com o quadro pequeno. Tá? Esses são só conceitos iniciais para a gente falar a mesma língua, tá? Agora, energia cinética. Tá? A energia cinética ela é dada por meio de m v transposto v. Por que é v transposto v? Né? V ao quadrado, né? Lembrando que isso aqui é escalar, tá? Não é vetorial, é um número. Por isso que é v transposto v. Velocidade aqui é vetor. Então, isso aqui é um número. Não é um vetor, tá? E qual é a definição formal, né, de trabalho? Você tem que o trabalho realizado por uma força é igual a força vezes o deslocamento infinitesimal. É FDR. Ou seja, na verdade aqui é F, né, transposto dr. Porque aqui é um vetor, aqui é um vetor, aqui é um escalar. Tá? A gente integrando isso aqui, a gente tem aqui W em R2 menos W em R1 é igual a integral de F dr. Né? O trabalho só depende da condição final e da condição inicial. Isso aqui é o trabalho do resultado da força de R1 até R2. Juntando essas coisas aqui, a gente chega aqui. W, o trabalho, a variação do trabalho. E é só mudança de variável, tá? Não tem nada demais. Tá? Só de falar que V é dr dt e jogar aqui para dentro. Pegar e jogar para cá. Tá? Isso aqui é igual à variação da energia cinética, supondo que o sistema é conservativo. Isso aqui é o teorema da energia cinética. Variação da energia cinética igual a variação ao trabalho realizado. Certo? Tem grande mistério também não. Mas vamos lá. Vamos chegar na parte que interessa pra gente. Que é cinética de partículas, né? Vamos lá. Vamos continuando. Tá. Tá, vamos lá. A gente vai estar trabalhando, né, com sistemas espaciais, certo? Então tá aqui o nosso referencial inercial. Ou seja, que se desloca com velocidade constante, não gira e está parado. Não gira. Velocidade nula ou constante, dá no meio, né? Não muda muita coisa. E não gira. Tá. Aqui está meu corpo, minha amoeba. Eu quero saber o movimento desse ponto aqui, né? Pensa que é uma partícula, eu estou mapeando essa partícula, esse corpo, através do movimento desse ponto. Do ponto de interesse. Ponto P. E para isso eu estou usando um referencial aqui. Tá? Aqui é o referencial 0. Esse aqui é o referencial 1. Tá? Então, como é que eu vou mapear a posição dessa partícula em relação ao meu referencial inercial? Né? Isso aí fazer lá em mecanismo. Eu tenho aqui RP é igual a R1. Estou botando aqui, né?
mais T1 RP1 Tá, os nossos corpos geralmente vão ser rígidos, né? Então esse cara aqui, ele é constante. Se meu corpo girar e o meu referencial que está acoplado a ele vai girar junto, esse cara aqui vai variar, vai aparecer os ômegas. E a translação desse corpo aqui vai aparecer através desse cara aqui, certo? Então vamos lá, como é que fica a velocidade, né? R.P é R1 ponto mais T1 ponto RP1. Tá, só pagar aqui o desenho, tá? Não. Só que quem é T1 ponto? T1 ponto é ômega 1 tio T1, né? Então, vamos lá, vamos apagar aqui, tem que apagar alguma coisa, quase pequeno demais. Então, eu posso falar que R1 RP ponto é R1 ponto mais ômega 1 tio T1 RP1. Pronto. Certo? E quem vai ser a minha aceleração? Vou ter aqui R, dois pontos, P, R1, dois pontos, mais, seria T1, dois pontos, que é ômega 1 tio ponto, mais ômega 1 tio ao quadrado, T1 RP1. Isso aqui a gente já viu lá em cinemática, né? Então, feito isso, né? E nisso tem todas aquelas demonstrações que a gente já fez lá em como é que chega nisso aqui, quem é esse cara, né? Aquela matriz antissimétrica associada ao vetor. Isso tudo a gente já viu em cinemática, tá? Não vou ficar aqui repetindo essas coisas não, tá? Aí, como é que a gente vai relacionar isso, né? Como é que a gente vai gerar as equações da dinâmica, né? Então, vamos lá. Vamos supor agora que eu tenho uma força aqui, genérica F, aplicada aqui, tá? Então, como é que vai ficar a minha segunda lei de Newton? Daqui F vai ser igual a M R P dois pontos. Só que quem é RP dois pontos? É isso aqui, tá? Note que aqui eu posso ter três acelerações
né? X, Y e Z, e uma rotação que eu tô impondo. Não tem nada causando a rotação, porque eu estou trabalhando com partícula. A rotação aqui não vai ser causada pela força, tá? Esse ômega aqui não tem nada a ver com essa força, com o resultado dessa força. Esse ômega é, por exemplo, eu estou num carrossel, por exemplo, o carrossel está girando. Eu estou trabalhando com uma força, aplicando uma força e uma partícula que está em um referencial que gira. Mas esse ômega aqui não é, ele tem que ser integrado à parte, tá? A aceleração da partícula depende do valor de ômega, assim como do valor do ângulo. Mas as acelerações dela, tá? X 2 pontos, Y 2 pontos e Z 2 pontos, que é o que a gente vai integrar no final, isso daqui, essas são as variáveis do problema, tá? São 3 variáveis, 3 equações, só posso ter essas. Não existem outras variáveis, tá? Beleza? Tá. E aí vem uma coisa interessante, né? Aqui desde agora a gente já pode começar a pensar nisso. Tá? A gente calculou a aceleração, a gente tem a força escrita no referencial e inercial. É igual a massa vezes a aceleração escrita no referencial inercial. Tá, mas geralmente esse cara aqui, escrito no referencial inercial, ele não é legal, ele não é visível, não é fácil de ver. Por exemplo, tá? O exemplo mais clássico aqui. Você tem um pêndulo. Você tem um peso aqui para baixo e você tem uma atração para cá. Nesse caso aqui tanto faz, tá? Porque você vai ficar brincando com um ou com o outro. Mas essa atração aqui, se você tiver um... Deixa eu botar outra roupa, fica mais fácil de ver. Deixa eu pegar aqui a... Eu tenho uma atração aqui. Para mapear a posição da partícula, né? A gente geralmente vai usar um referencial, aqui, sei lá, que gira junto com a partícula. Sei lá, botei aqui, mas essa é a melhor opção. Mas a gente vai ter um referencial acompanhando a rotação do corpo, né? Então, essa atração aqui, escrita nesse referencial 1, eu tenho que atração escrita, se bem que, quanto é que TR? Escrita no referencial 1, ela é, na verdade, ela vai ser sempre que? Ela vai estar lá aqui, é x, y. Vai ser sempre 0, TR, 0. Aí como é que eu vou fazer isso aqui? Então aqui ficaria 0 menos mg 0 mais TR escrito no referencial inercial. Pô, eu não sei quem é, depende de θ, aí fica difícil de escrever, então a gente faz simplesmente T1 TR1, ou seja, eu pego a representação dela escrita no referencial local, multiplico pela matriz de rotação, que eu já calculei, eu já sei quem é. Faz parte do meu processo calcular esse cara. E isso daqui, na verdade, é TR. Ou seja, é a atração escrita no referencial inercial. Tá? Lembrando, as forças têm que estar todas em relação ao referencial inicial. Tudo no mesmo referencial inicial. Então, é um artifício matemático para facilitar a geração das equações, porque esse cara aqui a gente sabe quem é. E é fácil de saber quem é. E esse cara aqui também a gente sabe quem é. Então é fácil. Então fica mais fácil fazer assim. Tá, e aí agora já numa abstração maior ainda, tá?
Se eu pegar essa equação aqui, às vezes representar essa equação no referencial inercial vai ficar muito feio, muito grande. Aí às vezes a gente faz um artifício, a gente muda o ponto de vista, ou seja, eu vou olhar essa equação através do ponto de vista de um outro referencial, ou seja, eu vou rotacionar essa equação, tá? Ou seja, eu vou pré-multiplicar a esquerda por, sei lá, por T1 ou por Tn, sei lá, se tivesse N referenciais no meio do caminho. Então eu tenho aqui Tn, quer dizer, desculpa, Tn transposto, né? Tn transposto F é igual a M, desculpa aqui, Tn transposto RP dos pontos. O que é isso aqui? Isso aqui vai ficar Fn é igual a M RP dos pontos N. É a mesma equação, só que escrita em relação ao referencial N. Mas aí, preste bem atenção. É a aceleração do ponto P em relação à origem, em relação ao referencial inicial, escrito em relação ao referencial N. Então, são todos aqueles termos, R1 ponto mais ômega 1 tio ponto mais ômega 1 tio ao quadrado, vezes T1, vezes R1 P1, RP11, né? Só que eu peguei esse cara e olhei esse vetor por um outro lado, por outro ângulo. Eu rotacionei esse vetor. Eu só estou mudando, eu estou rotacionando a equação. Mas a equação é a mesma. A equação que eu vou gerar aqui é equivalente a essa. Só que eu estou mudando a representação da força, eu vou mudar a representação da aceleração. Mas é o mesmo vetor, é a mesma equação, é a mesma aceleração. É o mesmo problema físico que eu estou representando. Eu só estou mudando a representação da equação, tá? Não é RP N, é diferente. É RP N, tá? A gente vai usar muito isso, vai ver que às vezes a equação fica mais fácil de enxergar, fica mais palpável, tá? Mais fácil de ver. Mas o problema é exatamente o mesmo, tá? E geralmente, né, quando a gente for calcular, depois de trabalhar com um problema com tração e blá 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 e tudo mais, a gente vai ver que às vezes o sistema de equações fica mais simples de resolver. Você às vezes desacopla o sistema de equações, né? Porque você pode cair num sistema linear, num sistema de equações que você vai ter as acelerações, as forças internas, tá? Isso igual a alguma coisa. E você vai ter que, a cada interação, durante o seu problema, você vai ter que resolver esse sistema linear para você poder achar as acelerações, integrar duas vezes, para realimentar esse sistema e o sistema rodar. E nesse meio tempo você acaba cuspindo as forças internas, tá? Os métodos que a gente está estudando agora, as forças internas, né? Elas sempre aparecem, elas sempre vão ser um fruto obrigatório do nosso cálculo. Por quê? Porque a equação da aceleração vai depender da força interna, e a força interna sai do mesmo sistema de equações que você já vai ter que resolver, tá? Isso vai ficar mais claro conforme a gente for resolvendo os exemplos. Tá? Então, vamos mais ou menos aqui fazer um passo a passo, tá? De como a gente vai resolver os problemas de cinemática, de dinâmica de partícula, tá? Passo a passo mesurado. Primeiro ponto. Você vai fazer a cinemática. Cinemática. Você vai calcular o RP dos pontos. Tá? Definiu quem é esse cara? 2. Fazer o DCL.
Diagrama de corpo livre. Tá aqui partícula, tem peso, tem uma atração aqui, tem uma força F aplicada, aqui tem uma atração, aqui tem uma força F, aqui é o peso e a atração. Tá, fiz o DCL. Descrevi todas as forças. Tá. Aí sim você vai 3 e aplicar a segunda lei de Newton. Beleza? Então, no fundo, é só isso, tá? Cinética de partículas é basicamente isso aí. Agora a gente vai resolver exemplos, mais exemplos, mais exemplos, e isso tudo vai ficar mais claro para vocês aí conforme a gente for resolvendo os exemplos, mas a teoria é só essa, tá? Muito obrigado.